Fala pessoal, mais uma videoaula aí para vocês, tá? Nessa videoaula a gente vai comentar o exercício de varredura e também a determinação da curva de calibração para espectrofotometria de absorção molecular, tá bom? Primeiramente vamos agradecer aqui a todos que fizeram. Eu peguei aqui um exemplo só, tem vários lá no nosso canal geral, né? Que o pessoal postou. E fiquei satisfeito aí que vocês tentaram fazer o gráfico, tá bom? Então, primeiramente eu vou mostrar os gráficos aqui e vou também plotar um gráfico no Excel aqui rapidinho, tá? Esses aqui foram os gráficos, ó. Então eu dei os dados para vocês, né? E aí vocês plotaram o gráfico no caderno, tá? O gráfico do caderno saiu aqui meio uma reta aqui, ó, entre 600 e 800, saiu uma retinha aqui e uma curvinha aqui em cima, tá bom? Não tem problema, tá? Tá mostrando mais ou menos que teve realmente uma inclinação aqui elevada e depois teve essa curva, tá? Olhando esse gráfico aqui, eu selecionaria a partir dos 700 o melhor comprimento de onda para análise, tá? Se eu fosse fazer uma curva para esse material, eu ia usar de 700 para cima, mais especificamente 750 aqui, ó, que eu ia usar, tá? É onde está dando esse pico. O professor Fernando ele fez também os dados lá no laboratório, só que ele partiu dos 600, ó. Ele partiu daqui, ó, 600 até aqui, tá? O dele ficou um pouco diferente. Ficou a melhor ponto para ele ficou no 800. Só que no 700 já apresentou também uma alta aqui, ó. Então, se eu selecionasse 750 usando o gráfico dele, também não teria problema. Só não estaria na melhor absorbância do equipamento. Por que pode ter dado essa diferença dele com relação à literatura? Por causa do equipamento, tá? Às vezes o equipamento tem algum desvio, alguma coisa que deu essa leitura numa região diferente, tá bom? Então por isso que é importante fazer sempre utilizando o equipamento que vai ser feita a análise. Embora a literatura mande lá o comprimento ideal, é bom fazer também, porque às vezes o equipamento pode mostrar uma outra coisa, tá? Eu vou aqui simular aqui o gráfico usando a ferramenta de gráfico do Excel, tá? Esse é o segundo assunto da aula de hoje. Usar o gráfico do Excel, né? Então, eu vou traçar aqui para vocês, ó. Para fazer um gráfico no Excel, você seleciona com o mouse aqui a região, ó, clica no mouse, clica e segura, puxa e arrasta. Aí você selecionou. Você vem aqui em inserir, aí você tem os gráficos aqui, ó, os modelos de gráfico, tá? Então eu vou inserir esse aqui, ó, já está aparecendo lá, tá vendo? É só eu colocar que ele aparece, ó. Esse aqui é mais bonito, não tem os pontos e esse tem os pontos. Vou selecionar esse aqui que está melhor, ó. Tá bom? Vamos ampliar aqui. Tá certo? Ó, tá bem parecido com esse aqui, ó. É porque na verdade eu peguei os dados e joguei aqui em forma de número, por isso que ele está parecido. Aí você pode fazer o nome do gráfico aqui. Você pode mudar isso aqui, colocar CuSO4 varredura. Pode colocar qualquer nome, tá? Aí ele também ele mostra aqui um mais aqui que você coloca títulos dos eixos, ó. Título do eixo X no caso aqui. Você vai colocar comprimento de onda, nanômetro e o título aqui você vai colocar. Deixa eu ver se sai. A hora que eu coloco aqui, tá. Saiu. É meio chatinho de mexer. Você vai colocar aqui absorbância. Pronto, saiu o gráfico aqui, ó. A absorbância pelo comprimento de onda, tá?
maneira rápida aí de colocar o gráfico. Então você seleciona, pede para inserir, depois você até pode modificar os nomes colocar os títulos aqui dos eixos, né? E fica pronto, tá bom? Vamos à aula de hoje. Então aqui era a atividade nossa, né? E vocês fizeram. Bom, vou falar um pouquinho sobre fotometria, né? Espectrofotometria. Principal finalidade de uma medida espectrofotométrica nas regiões do ultravioleta e visível é avaliar as quantidades, né? Para isso que a gente faz essa análise. Assim, é extremamente importante efetuar uma rigorosa calibração, visando obter resultados exatos. Para obter-se uma curva de calibração, alguns aspectos devem ser considerados, como escolha da solução padrão, estabelecimento de um branco adequado e seleção da área espectral. Seleção da área espectral, ok, nós já aprendemos, né? É a varredura, é a mesma coisa, tá? O branco adequado muitas vezes é água, mas vai depender do experimento. Eu dei um exemplo aqui com água, tá bom? Escolha da solução padrão seria a concentração ideal para a gente estar fazendo a curva, né? Isso que é a escolha. Lei de Lambert-Beer, a gente já falou na aula passada, né, sobre essa expressão, onde a gente tem essa letra aqui é uma constante que vai mudar com cada substância química. Essa constante a gente determina ela no gráfico, tá? Isso na próxima aula. Hoje nós não vamos ver isso, tá? Como determina isso? O C é a concentração, no caso da amostra, e aqui o L é a distância, é o tamanho da cubeta. Normalmente é 1, tá? Então a fórmula sempre fica absortividade vezes concentração vezes 1. Então esse 1 aqui não aparece, tá? Porque normalmente é 1. Olha lá, ele falou absorbância, absortividade, concentração e distância, tá? É que aqui tá, só para vocês entenderem, esse L aqui vem do inglês, tá? Que distância em inglês é length, L-E-N-G-H-T, tá? Então por isso que é L aqui. Só detalhe aqui. Aí, solução padrão. Constitui parte integrante da análise quantitativa no laboratório e usada na dosagem de amostra desconhecida. Uma solução padrão apresenta a concentração exata de uma substância conhecida, que servirá como referência na determinação fotométrica de concentrações desconhecidas da mesma substância. Uma solução padrão tem grande importância no preparo da curva de calibração. Vocês vão ver mais para frente que a solução padrão a gente compra, inclusive, ela numa concentração certa. Então a gente seleciona de acordo com isso. A gente tem uma concentração lá da solução padrão que a gente compra na loja, ela já vem com uma concentração fixa e com um laudo dessa análise, né, atestando que o padrão tem referência, certificado, tá? Preparo de uma curva padrão, calibração. Preparo de uma curva padrão é de grande importância, deve ser bem entendido. Todo analista deve ser capaz de preparar suas próprias curvas de calibração e interpretar os resultados obtidos. Para se obter o valor da concentração de substâncias cuja concentração se desconhece, é necessário estabelecer uma relação entre a absorbância em diferentes concentrações e suas concentrações, tá? A parte do cálculo nós não vamos ver hoje, vamos ver semana que vem. Nós vamos só fazer a curva no caderno, para vocês ir praticando essa questão do gráfico. Se tiver computador em casa, tente fazer no computador. Se tiver dúvida, entre em contato comigo durante o horário da aula, tá bom? Então aqui tem o branco, solução 2, 4, 6, 8 e 10 mg por litro, tá? Essa primeira solução é a de 10. Com a de 10 a gente prepara as demais, tá bom? Então a gente pega a de 10 e vai diluindo para chegar na de 2. Normalmente a gente faz assim no laboratório. Pega uma mais concentrada e produz as mais diluídas. Às vezes pega uma de 1000, passa para 10 e depois passa para 2, tá? Então a gente faz duas
várias diluições. Um primeiro para chegar no 10 e depois chegar no 2. E nós vamos fazer essas contas hoje. Preparar uma série de padrões exatos, cobrindo a faixa de trabalho usada ou indicada. Dosar todos os padrões de acordo com a técnica. Efetuar as leituras, usar o branco para acertar o zero. Além do comprimento de onda recomendado pela literatura, obtido pela curva espectral, pela varredura, tá? Ou você usa literatura ou você usa a varredura, conforme nós fizemos o exemplo. Obter os valores da absorbância, você vai lendo lá no equipamento. Plotar os resultados em papel milimetrado, relacionando a absorbância no eixo Y com as concentrações no eixo X. Eixo X, tá errado aqui, tá, gente? Acabou que ficou 2Y aqui, desculpa, tá? Aqui é eixo X. Ó, vou deixar aqui, ó, X, tá? Eixo X. Examinar bem os pontos e decidir se eles estão cobertos por uma linha reta. Se os pontos aparentemente seguirem uma linha reta, traçar a curva de modo que mais se aproxime dos pontos obtidos. A curva não deve ser traçada ponto a ponto, mas interpolando através dos pontos. Examinar a curva traçada, avaliando se ela tem a sensibilidade correta. A inclinação é a sensibilidade. Ela tem que ter uma inclinação de 45 graus, né? O ideal, tá? Aqui, ó, essa atividade que eu vou passar para vocês hoje. Fazer o cálculo da diluição no padrão de 10 para a obtenção das soluções nas concentrações 2, 4, 6 e 8. Postar no Teams. Bom, a fórmula da diluição. Vocês sabem fazer diluição? A fórmula é o seguinte. Eu vou colocar a fórmula, não vou mexer com regra de 3. Vamos botar a fórmula aqui, tá bom? Volume padrão vezes concentração do padrão, tá? É igual ao volume total que você precisa vezes a concentração que você precisa da diluição. O volume do padrão é o volume que é o que nós vamos calcular, tá? A quantidade de padrão que você precisa. A concentração do padrão é 10, é a primeira, tá? Concentração 10. Volume total seria 50 ml. Nós vamos preparar, deixa eu ver quantas amostras aqui. 1, 2, 3, 4, 5 amostras de 50 ml cada. E a concentração do padrão é 10, né? Concentração da diluição é a que você deseja. Então, como que você calcula? Eu coloquei aqui, ó, 50, que é o volume total que você precisa, tá? 50, sempre aqui vai ser 50. Vezes, falta um vezes aqui, tá? Vezes 2, dividido por 10. Então, 50 vezes 2 é 100, dividido por 10 dá 10, tá? Então, a primeira, para você fazer uma solução a 2 miligramas, você vai precisar de 10 ml de solução padrão, tá? Então aqui, ó, para você fazer uma com zero, você vai usar zero, não precisa nada, só água. Então você vai colocar 50 ml de água no balão. Então você tem o balão do branco, zero, tá? Depois você vai ter o balão de 2. Para você pegar o de 2, o que você vai pegar? 10 ml que você calculou aqui, mais completar com mais 40 de água e vai chegar em 50 ml. É a concentração de 2. Para fazer a 4, 6, a de 10, na verdade, também não precisa de cálculo, né? Você vai pegar 50 ml aqui e 0 de água, você vai ter o total, tá? Essa aqui não precisa calcular. O que vocês precisam calcular é essas três aqui, ó. Quanto você vai pegar desse e colocar aqui, tá? Então, seguindo essa lógica. Você vai pegar o volume total vezes a concentração que você quer, aqui no caso 4. O 10 aqui embaixo vai ser igual, vai ser 50 vezes 4 dividido por 10, vai dar um valor aqui. E você vai colocar esse valor aqui, a diferença de água, para completar 50 ml no balão. Simples assim, viu, gente? Se vocês tiverem dúvida nessa conta, vocês também me acionem, tá? Uma boa curva padrão. Uma curva ideal deve ter o ângulo de aproximado de 50 graus. Desculpa, 45 graus. Então a curva tem que ter 45 graus, uma curva ideal, tá bom? Essa aqui é uma curva ideal, os pontinhos tudo alinhado e a reta no meio. Perfeita essa curva. Uma curva não tão boa, mas dá para usar. Pontos apresentam ligeira variação, não encontrando a linha traçada. Quer dizer, o que foi feito aqui? Foi traçada a melhor reta no meio dos pontos, tá? A gente fala de curvas, vocês estão vendo toda hora curva, né?
Mas no caso da absorção molecular, normalmente é uma reta de calibração, não é uma curva, tá? A curva que é reta, tá? É que se você pegar o equipamento e fizer várias leituras, você vai ver que ele não vai ser uma reta, ele sempre vai tender a uma curva, por N motivos. Mas na faixa onde a gente trabalha com uma equação de reta, uma reta mesmo, linear. Então, ó, aqui ó, foi uma curva não tão boa, os pontos ficaram meio deslocados aqui, tá bom? Eles ficaram meio fora, mas dá para usar. Passei uma reta aqui no meio, essa seria a melhor reta. Como que eu fiz isso no Excel, tá? Fiz do mesmo jeitinho que eu falei, ó. Escrevi curva padrão, coloquei concentração aqui no eixo X e absorbância no eixo Y. Então tá. E aqui por final, para hoje, né, a última atividade aqui é plotar no caderno uma curva padrão segundo os dados abaixo. Então, nós vamos começar aqui do 2, né? Vocês vão colocar isso aqui no X, né? Isso no Y. Então, 2, 0, 11, 4, 0, 21, 6, 0, 3, 8, 0, 4 e 10, 0, 5. E vão traçar essa curva no caderno. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre os cálculos da curva, tá bom? Então, é onde eu vou explicar o que fazer com essa curva aí que a gente traçou, tá bom? Espero que vocês gostem aí da aula, né? Se tiverem dúvidas, pode me procurar aí durante o horário dessa aula de hoje, dia 27/8, né? Até mais, pessoal. Até daqui a pouco.